Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Aqui estamos mais uma vez para a transmissão da semana da lição de número 12, cujo tema é o papel da pregação no culto. Eu gostaria apenas de ressalvar que, em razão dos transtornos causados pelos temporais aqui na região serrana, em Teresópolis, falta de energia elétrica, fiquei impedido de fazer essa e outras gravações ontem, como era a minha programação, mas neste sábado, dia 23 de março, estamos aqui de volta com alguns subsídios para a lição deste domingo, que será ensinada em classes de nossas igrejas em todo o Brasil e também de outras denominações que usam a revista editada pela CPAD, cujo comentarista é o pastor José Gonçalves. Também aproveito para lembrar para que se inscrevam no canal e ativem o sininho e, se possível, curtam o vídeo, porque ajuda no tráfego para que outras pessoas também possam ser alcançadas. E lembrando também que temos outras séries em nosso canal, temos 4 séries diferentes e nesta semana estaremos retomando a produção de novos episódios destas séries. E você é o nosso companheiro fiel desta jornada, estamos juntos. Eu não os trato como seguidores, embora seja essa a terminologia usada pelas redes virtuais, mas eu os vejo de uma outra forma. Somos companheiros juntos numa jornada que tem como propósito tratar com a palavra de Deus e também, à luz da palavra, tratar de outros assuntos relevantes do mundo contemporâneo. Pois bem, com essas palavras iniciais, vamos já entrar na lição de hoje, o papel da pregação no culto. É importante que a lição de número 11, cujos subsídios foram publicados, foram divulgados, foram gravados na semana passada, a lição de número 11 tratou do culto em si mesmo. E o texto áureo que o comentarista usou, eu diria que é um texto-chave para se entender o culto e também para se entender o papel da pregação no culto. E eu vou usar esse texto áureo para introduzir a minha fala. 1 Coríntios capítulo 14 e o verso de número 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, e faço questão de realçar aqui a expressão tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Esse verso entra naquele contexto dos versos e dos capítulos que disciplinam o uso dos dons espirituais na vida da igreja. Portanto, nós temos de ler esse verso à luz desse contexto disciplinar em relação ao culto, inclusive enfatizando a questão da ordem do culto. Eu posso usar essa expressão que é oriunda da fé reformada, mas é uma expressão válida que tem a ver com o princípio regulador do culto. Como deve ser prestado
um culto a Deus, porque o culto não é prestado aos homens, é prestado a Deus. E a minha ênfase de hoje é exatamente para essa expressão, tem doutrina, porque essa expressão se liga com a lição de número 12, o papel da pregação no culto, e aqui o comentarista usa o texto áureo de 2 Timóteo, capítulo 4, e verso 2, que diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Acredito que é uma questão bastante clara para todos nós que a pregação tem a primazia no culto. E um culto só será completo se houver pregação. Mas eu gostaria de acrescentar aqui uma outra alusão que eu entendo ser bastante interessante. Eu já disse aqui em outras ocasiões, inclusive no episódio passado, que o culto é uma unidade, com meio, princípio e fim. Tudo que interrompa essa unidade tira a beleza, tira a natureza, tira a liturgia, tira a grandeza do culto que se presta a Deus. Então, essas coisas precisam ser evitadas. Mas o que eu gostaria de dizer aqui é em relação ao cântico. Eu hoje defendo muito o retorno em nossas igrejas ao culto congregacional. Não quero tirar o mérito aqui dos ministérios de louvor. Houve uma época que eles tiveram um papel fundamental, quando a igreja entrou numa rotinização dos cânticos. Os cânticos eram entoados de forma mecânica, automática, de forma robotizada, e o Ministério de Louvor, essa foi uma contribuição das comunidades naquela época. O Ministério de Louvor trouxe essa contribuição para tentar, digamos, restaurar o sentido de adoração no culto que se presta a Deus. Mas também o Ministério de Louvor acabou caindo na rotinização e criando um outro quadro que eu considero grave para a igreja. É o fato de só o Ministério do Louvor cantar e a igreja participar, mas de uma forma em que o que mais aparece são as pessoas que ministram no louvor, enquanto a congregação fica em segundo plano, a congregação não aparece com o louvor. Então, eu enfatizo esse ponto, nós precisamos restaurar o cântico congregacional. Temos aí bons vídeos que você pode buscar, pesquisar, para ver como o cântico congregacional traz vida ao culto. Eu vou citar aqui 3 exemplos que você pode pesquisar. Nós temos o exemplo da Igreja Assembleia de Deus em Recife. Eu admiro a Igreja de Recife nesse ponto, porque lá se valoriza o cântico congregacional. Isso não é de agora, isso aí desde tempos imemoriais. Eu me lembro que naquela época havia um grande regente que regia a igreja toda, e eu suponho que ainda hoje haja um regente, mas é muito majestoso ouvir a igreja cantar. Esse é o exemplo da Assembleia de Deus de Recife. Outro exemplo aqui no Brasil, já não é no meio assembleiano, mas você pode buscar, você pode pesquisar e você vai encontrar aí no YouTube e em outras redes. É a Igreja Batista da Palavra, pastoreada pelo pastor Jonas Madureira, meu amigo pessoal.
E eu fico em êxtase, entre aspas, quando ouço a Igreja Batista da Palavra no cântico congregacional. Outro exemplo, já não é do Brasil, é da Igreja Batista de Capitol Hill, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, que também, Mark Dever, é o seu pastor, que também tem um cântico congregacional magnífico. Então eu abro esse parênteses e faço essa digressão para enfatizar a importância do cântico congregacional, porque eu quero fazer o link com a pregação. Não é cantar por cantar. Quando se canta, também se prega. Esse é o ponto que eu quero destacar. O cântico é uma pregação. Então, os cânticos devem ser escolhidos à luz do culto todo e da mensagem que será pregada naquela noite, para que essa unidade do culto prevaleça. Eu não acho difícil fazer isso. Eu não acho complicado fazer isso. Complicado é você deixar as coisas sem limites, sem organização. E quando se fala em decência e ordem, lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, isso tem a ver com liturgia, isso tem a ver com organização, isso tem a ver em o líder, o pastor, estabelecer a ordem do culto, de tal maneira que todos os atos do culto estejam vinculados ao clímax, estejam vinculados ao ápice, que é a exposição da palavra de Deus. Então, não são duas partes diferentes do culto. Não há aí uma dicotomia. Enquanto se canta, se massageia o ego, enquanto se canta, você trabalha as emoções, enquanto se canta, preliminarmente você prepara o coração para receber a palavra. Não há essa dicotomia. Os cânticos também são meios de pregação, desde que as letras sejam bíblicas, desde que as letras sejam teologicamente corretas, desde que as letras expressem a verdade bíblica e desde que as letras naquele culto e em qualquer outro estejam vinculadas com a mensagem que será pregada. Nós, como pentecostais, temos um péssimo defeito de dizer que essas questões são resolvidas na hora. O Espírito Santo, na hora, organiza e faz as coisas funcionarem. Não é bem assim. Claro que em situações de surpresa, de imprevistos, o Espírito Santo nos socorre, o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos direciona, mas nós não podemos deixar de entender que o mesmo Espírito Santo que pode nos socorrer em situações imprevistas, é o Espírito Santo também que pode nos ajudar quando estamos organizando a ordem do culto, quando estamos preparando a mensagem antecipadamente, previamente, nós estamos em oração, nós estamos em comunhão, nós estamos pedindo a Deus que nos ajude a entregar a palavra certa, na medida certa, segundo as necessidades específicas da igreja, quando estamos tratando do culto de instrução, do culto de ensino, ou quando se trata do culto em que vamos proclamar as boas novas, que essa mensagem também seja na medida certa e conduzida pelo Espírito Santo para alcançar o coração do pecador. Então, isso se pode fazer antecipadamente, organizar-se, porque o próprio Jesus disse acerca do Espírito Santo: ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Lembrar é você lembrar-se de coisas que você viu, de coisas que você ouviu, de coisas que você leu, de coisas que você guardou na memória. Então, o Espírito Santo lembra, o Espírito Santo traz à tona
coisas que eventualmente são importantes para aquele culto em que você vai expor a palavra de Deus. Então, o meu ponto hoje ainda continua vinculado à lição passada em relação à unidade do culto, em relação à importância do cântico congregacional e em relação a que esse cântico esteja vinculado à mensagem que será pregada naquele culto, de modo que essa unidade seja perfeita, essa unidade seja completa, porque proclamar a mensagem é a maior missão da igreja. A igreja não existe com outra finalidade. Eu tenho dito isso várias vezes e repito, a igreja pode ter um excelente departamento de assistência social, a igreja pode ter uma excelente área educacional, inclusive no âmbito do conhecimento para a vida. A igreja pode ter um excelente departamento de música. Eu poderia citar aqui várias outras coisas que a igreja pode desenvolver, como, por exemplo, ensinar os membros sobre economia doméstica. São atividades que a igreja pode desenvolver, mas essas atividades não são a locomotiva da igreja. Elas podem ser, no máximo, vagões, mas não são a locomotiva. A locomotiva da igreja, a principal razão da existência da igreja é a proclamação das boas novas, proclamação do evangelho. É a pregação de instrução que tem como ponto de apoio o próprio evangelho, a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, a igreja não pode prescindir disso. E aí eu quero também introduzir um outro aspecto. É uma área na qual eu estou envolvido. Eu trabalho nela já há mais de 10, 15 anos, 20 anos talvez. Eu creio que na Assembleia de Deus eu fui o primeiro a introduzir esse tema. Inclusive tive o privilégio de lançar e ser o editor da edição brasileira do livro E Agora Como Viveremos, de Charles Colson e Nancy Pearcey. É o que chamamos de cosmovisão cristã e também o que chamamos de valores judaicos cristãos que fazem parte dessa cosmovisão cristã. E, eventualmente, nós passamos a limitar numa área que chamamos de guerra cultural. E essa guerra, queiramos ou não, existe. As culturas se confrontam umas com as outras. E, eventualmente, uma cultura absorve conceitos e práticas de outras culturas. Mas nós temos a cultura da fé, a cultura do evangelho, a cosmovisão cristã, que é a forma como vemos o mundo e é a forma como somos norteados a viver no mundo, sem fazer dicotomia entre a vida cristã e a vida secular, porque a vida que vivemos é uma só, a vida para dentro das quatro paredes e a vida para fora das quatro paredes. Não são vidas distintas, é uma só vida. Então nós entramos nessa militância e somos orientados a viver esses princípios onde quer que estejamos, se estamos fazendo artes, se estamos exercendo advocacia, se estamos exercendo medicina, se estamos exercendo o magistério, nós somos orientados a viver segundo esses princípios e a buscar a prevalência desses princípios na nossa sociedade. Ponto. No entanto, essa apologética não pode ser simplesmente uma apologética que se esgote em si mesma. Não pode ser simplesmente uma apologética que
ela seja um fim em si mesmo. Essa apologética deve levar à proclamação. Essa apologética deve abrir as portas para a pregação do Evangelho. É óbvio que cristãos, no exercício da vida pública ou de atividades no âmbito da sociedade, esses cristãos devem contribuir para melhorar as condições da sociedade. Mas deixe-me dizer aqui, como subsídio para esta lição: política não transforma o mundo, trabalhos sociais não mudam as condições do mundo, trabalho social permanece exatamente como um instrumento de suporte, de apoio, mas não de transformação. Educação não transforma o mundo. Se transformasse, o mundo seria um paraíso. Se transformasse, nós temos aí excelentes doutores, temos aí excelentes acadêmicos, pessoas de conhecimento amplíssimo. Mas o mundo está exatamente do jeito que está, porque tem um germe. E esse germe nós chamamos de pecado, e é esse germe que deteriora a sociedade. Então, nada disso transforma o mundo. Só quem pode transformar o coração do homem é o poder do Evangelho. Como disse Paulo em Romanos capítulo 1 e verso 16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não temos que prescindir do Evangelho e entrar simplesmente numa guerra cultural e tentar transformar o mundo mediante essa guerra cultural. Nós temos sim que viver de acordo com os princípios da nossa cosmovisão cristã e fazer uma apologética. E apologética aqui quer dizer fazer a defesa de maneira lógica, tanto escrita quanto verbal, fazer a defesa de maneira lógica dos princípios da nossa fé ou das razões da nossa esperança. Mas essa defesa não pode se esgotar em si mesma. Ela tem de conduzir à proclamação. Isso vale, inclusive, para, fazendo aqui uma digressão, para as mensagens pregadas baseadas no Antigo Testamento. E eu me valho aqui de Charles Spurgeon, quando ele, referindo-se à Inglaterra, país onde viveu, Londres, onde morou e pregou, o príncipe dos pregadores, ele disse que de onde quer que se partisse na Inglaterra, todos os caminhos levavam a Londres. E quando ele usou essa figura, ele quis ilustrar a pessoa de Jesus na Escritura Sagrada, dizendo que de onde quer que você parta na Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, todos os caminhos da Bíblia levam a Jesus. Então, com todo respeito aos meus amigos pregadores que pregam no Antigo Testamento e que fazem um mundo de alegorias inexistentes, nós temos ali narrativas e nós temos de tomar essas narrativas, entender o significado dessas narrativas no seu contexto histórico e cultural e ver de que forma Jesus atende aquelas narrativas na execução dos atos que estão descritos naquela narrativa e ensinar que na dispensação em que vivemos hoje, Jesus é o executor e a razão de nós termos condições de viver uma vida santa, pia, gloriosa e de sermos alcançados pela graça de Cristo. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa mensagem. Eu não vou aqui entrar no comentário, muito bem escrito, por sinal, pelo pastor
José Gonçalves, quando ele fala da edificação da igreja, quando ele diz sobre a formação de valores, quando ele menciona esses pontos, a pregação como proclamação, a pregação como instrução, quando ele menciona aqui sobre resistir à cultura, e o último ponto, ponto terceiro, sobre a fundamentação da mensagem, quando ele diz que a mensagem deve ser cristocêntrica e deve ser bíblica. E aí eu entro em algumas coisas práticas. Algumas coisas práticas. E digo isso com temor e tremor, porque eu também sou pregador. Eu também sou ensinador e posso incorrer nos mesmos erros. E eu devo evitá-los. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou sujeito a incorrer nos mesmos erros. E quais são esses erros? Primeiro, é aquela necessidade que temos de agradar o público. Então, buscamos mensagens que possam ser aquelas mensagens que massageiem o ego, ou seja, que agradem a assistência. Segundo, é o fato de buscarmos mensagens só no Antigo Testamento, fazendo toda essa alegorização que eu mencionei, mas sem levar a mensagem ao ápice, que é a pessoa de Cristo. Cristo tem de ser o centro de todas as mensagens. Terceiro, principalmente para os itinerantes, e eu tenho de me cuidar, embora eu não seja um itinerante no estrito sentido do termo, mas eu atendo convites. Eu não ponho nas minhas redes agenda aberta e coisas do gênero, mas, graças a Deus, Deus me permitiu, ao longo da minha vida, construir uma base ministerial que me permite receber convites, aceitar convites e pregar. Este fim de semana, em razão da questão das chuvas, dos temporais, eu não estou podendo sair para atender compromissos já firmados para este fim de semana. Mas, geralmente, eu estou sempre atendendo convites, e aí nós corremos um risco, os itinerantes e eu mesmo. Qual é o risco? É o de entrar num processo de automação. Ou seja, você vai para o culto para cumprir uma obrigação, para cumprir uma tabela, para pregar profissionalmente, digamos assim, porque você espera receber eventualmente uma oferta, uma contribuição. Isso não falando daqueles casos em que a coisa já entrou nesse nível de profissionalismo, em que os pregadores só vão mediante X e não convém aqui nem discutir o assunto. Os senhores sabem disso, não é? Você pode cair nesse terreno da automação e da falta de organicidade, porque você não vive naquela igreja, você não sabe os problemas daquela igreja, então você tem ali 5, 6 mensagens que você sabe que são mensagens, entre aspas, que abalam, são mensagens que as pessoas gostam, e aí você trabalha em cima daquelas 5 ou 6 mensagens como um itinerante. E eu não estou dizendo que você não possa repetir mensagem, claro. Mas eu me lembro aí de 2 pregadores, não vou citar os seus nomes, e eu já vi ambos. Um deles ainda vivo, o outro já está com o Senhor. Eu já vi e já ouvi ambos pregarem uma mesma mensagem, mas sempre com uma roupagem diferente. Ou seja, não é a mesma coisa. Enquanto alguns pregam exatamente como pregou na semana passada, sem mudar uma vírgula, com as mesmas ênfases, com o mesmo choro, com as mesmas lágrimas e coisas do gênero. Então, esses são alguns perigos, alguns desafios que nós enfrentamos. Principalmente nós, itinerantes, e eu me incluo nessa categoria, embora eu não seja tecnicamente no estrito sentido do termo, mas eu me incluo porque eu prego, eu viajo, eu atendo convites. Ainda nessa próxima semana, eu tenho aí 3 ou 4 convites para atender. Então, eu me incluo nessa categoria. Por isso, nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo, né? Buscar de Deus, Senhor,
eu preciso ter uma mensagem, eu preciso ter uma palavra. Eu me lembro que foi terça-feira passada, eu tinha um compromisso em Iguaba Grande, aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus, de Iguaba Grande, pastor Israel Maia, Ministério de Madureira, e ele me informou antes que eles estavam pregando uma série nos Salmos e já estava no Salmo de número 96. E que naquela terça-feira, se eu poderia, para não interromper a série, pregar no Salmo 96. E eu prontamente aqueci, mas fui para a oração. Fui para a leitura do Salmo, fui buscar ferramentas para que eu pudesse entender melhor aquele Salmo, de maneira que na terça-feira desta semana que passou, em Iguaba Grande, eu preguei no Salmo 96. Então é esse cuidado que nós precisamos ter, não é? De pregar não pensando em agradar o auditório, mas pregar pensando em primeiro lugar em agradar a Deus e a palavra que o Senhor quer que preguemos, como diz aqui no texto áureo, que pregues a palavra. Inches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. E nesse caso específico, Paulo está instruindo Timóteo em relação à igreja. E aí entra um outro ponto, e eu já vou caminhar para a finalização, para não tornar o vídeo longo. Aí entra um outro ponto mais diretamente ligado aos pastores. Os pastores, diferentemente dos itinerantes, eles têm um peso muito maior na área da pregação. Por quê? Porque a responsabilidade de pregar e de ensinar a igreja, primariamente, vou repetir, primariamente cabe aos pastores. Eu lamento que alguns pastores se preocupam mais com a administração das obras, das construções, da questão financeira, e a pregação fica em plano secundário ou é delegada para pastores auxiliares ou convidados que virão suprir essa ineficiência desses pastores. E eu não vou aqui amenizar, não. Eu não vou mitigar, não. Está errado. Não vou mitigar. Não vou amenizar. Repito, está errado. E volto à instituição dos diáconos, porque já falei isso nas lições passadas. Por que os diáconos foram instituídos? Havia lá um problema entre as viúvas helênicas e as viúvas judias, e as viúvas judias estavam sendo privilegiadas em detrimento das viúvas helênicas na área da assistência social. E isso trouxe problemas para a igreja. Isso trouxe alguma conturbação para a igreja. E os apóstolos se reuniram, eles com a igreja, e disseram: não nos convém, prestem bem atenção, não nos convém nos afastarmos do ministério da oração e da palavra. Ou seja, essa era a prioridade dos apóstolos. Então, por isso, aqueles 7 homens foram escolhidos como diáconos para que eles cuidassem dessas questões sociais que estavam trazendo certo desconforto na vida da igreja em Jerusalém. Então, senhores pastores, meus amigos, a missão é sua de pregar. E aí, sendo bastante sincero, é mais trabalhoso, diferentemente do itinerante que repete mensagens de uma igreja para outra. O pastor, ele tem que ser um despenseiro, para usar
a 1 Coríntios capítulo 4 e verso 1, o pastor tem de ser um despenseiro, ele tem de ter alimento na despensa para servir regularmente a igreja nos cultos que são de sua responsabilidade. E basicamente um desses cultos é de sua inteira responsabilidade. É o que eu chamo de culto de ensino. Eu não sei em que dia esse culto ocorre na sua igreja. Algumas regiões o culto é às terças-feiras, em outras regiões é às segundas-feiras, em outras regiões às sextas-feiras, não importa qual seja o dia, mas esse culto de ensino, é de exclusiva responsabilidade do pastor. Então você tem que estabelecer o que você quer. Quer ser um administrador de obras? Seja um administrador de obras. Quer ser um administrador financeiro? Seja um administrador financeiro. Mas não prejudique o ministério da pregação, porque você não quer se ocupar disso em razão dessas outras atividades que passaram a ser a sua prioridade. Biblicamente, de forma equivocada, porque a sua prioridade é permanecer no ministério da oração e da palavra, ensino, instrução, doutrina, e não falo aqui no âmbito de usos e costumes, é doutrina, fundamento, instrução bíblica. Essa responsabilidade é do pastor da igreja. É do pastor da igreja. Ah, mas e os cultos de domingo? Eu diria que nos cultos de domingo, de igual forma, e de maneira geral, a responsabilidade do púlpito é do pastor. Então, se ele vai convidar alguém para pregar no domingo, e eventualmente isso aí pode ocorrer, principalmente em período de eventos, ele tem de saber quem ele convida, qual é a linha, digamos, que esse pregador adota do ponto de vista bíblico, se ele é ortodoxo, se ele é heterodoxo. Os senhores conhecem que há muitos pregadores hoje heterodoxos. Se ele é bíblico, a sua vida de integridade, o seu compromisso com Deus, ou se ele é daqueles que só vai em função do contrato, daquele valor altíssimo que cobra, que exige, às vezes com adiantamento de 50%, e às vezes o adiantamento é feito e ele não aparece. O pastor é o responsável pelo púlpito e em relação a quem ele põe no púlpito para pregar. Então, por isso é que eu prefiro tornar o meu subsídio mais prático, menos academicismo, não que o academicismo não seja importante, mas trazer isso para a vida da igreja. Eu poderia falar aqui sobre os vários tipos de sermão, poderia falar sobre o sermão temático, poderia falar sobre o sermão textual, poderia falar sobre o sermão textual misto, poderia falar sobre o sermão expositivo, que são os três principais tipos de sermões que empregamos. Eu sou muito simpático à pregação expositiva. Ela dá mais trabalho, ela exige mais pesquisa, ela exige o domínio do texto, para que seja uma pregação bem feita e bem exposta do ponto de vista do propósito daquele parágrafo, não é? O propósito daquele texto. Tem termos próprios para isso que eu não quero usar, porque eu estou falando para pessoas de diferentes níveis culturais, né? Então não vou entrar nesse mérito, mas eu sou muito ligado e gosto muito do sermão expositivo, não só de pregar o sermão expositivo, mas de ouvir o sermão expositivo. Mas nós temos aí essas três principais categorias. Eu não quero entrar nesse mérito acadêmico, não é? Ou nesse mérito técnico, né? No mérito técnico, estrutural. O meu ponto aqui é esse. A igreja não pode prescindir da palavra de Deus e um culto só será completo
com a exposição da palavra de Deus e nada mais. Lembrando que essa exposição já começa com os cânticos, nesse princípio da unidade do culto. Princípio, começo, meio e fim. Então, já nos cânticos congregacionais, ali também se prega a palavra, porque esses cânticos têm de ter uma boa teologia, uma boa mensagem. Não é só a melodia, não é só a harmonia, não é só o ritmo, mas a letra que se canta. Que essa letra seja uma mensagem bíblica já linkada com a mensagem que será pregada. Com isso, estamos terminando com a exposição desses subsídios para a lição deste domingo e na próxima semana estaremos estudando a última lição do trimestre. Não é? A última lição do trimestre, a lição de número 13, que será para o dia 31 de março, o poder de Deus na missão da igreja. Esteja conosco na próxima semana e, se Deus quiser, eu espero que eu possa voltar a disponibilizar o vídeo na quinta-feira, mas em razão dessas circunstâncias e também de viagens, não é? Eu não pude gravar nos locais onde eu estava, não havia ambiente próprio para fazer a gravação, então só hoje, sábado, dia 23 de março, que eu estou disponibilizando o vídeo. Lembrem-se, para você que assiste pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta aí o vídeo, se quiser faça um comentário também e ative o sininho para receber as notificações. Um abraço e até a próxima semana.